Shalom Lechulam, olá a todos e bem-vindos ao Hebraico Fácil com Elisa. Aqui é o nosso canal do Hebraico Moderno. Estamos fazendo o nosso hebraico através do método do livro curso Hebraico Fácil, onde você pode ter aquela certeza de que você falará o hebraico de fato com todo esse sistema aqui que os créditos do livro estão na descrição do canal. E nesse sistema você terá aquele conteúdo que você sempre procurava, porque você precisa sim conhecer a estrutura do hebraico e é assim que fazemos no nosso canal. Então estamos em Shiur, já estamos em Shitem Ezre, quer dizer, a lição 12, Shiur, lição Shitem Ezre é 12, então nós já estamos avançando. Fizemos aí no início da lição 12, que já está postada no canal, a conjugação do verbo lirtzot, que é o verbo querer, desejar. Estamos trabalhando a conjugação do verbo no passado. Isso é muito importante. Você precisa daquela estrutura verbal correta, então precisa aprender aqui conosco, e aqui tem o método disponível aí para você ficar à vontade com aquela segurança. Então, estamos fazendo os verbos e esses verbos estão no Paal. Você que já conhece aqui o nosso curso sabe que a gente vai se estruturando através dessas construções, que o hebraico é assim, os verbos são classificados por construções, e hoje vamos fazer o Paal. Então teremos grupos, verbos do mesmo tipo, que são esses que estão aí na tela. Você que chegou hoje pode se inscrever no canal. O nosso hebraico é contemporâneo, é o hebraico moderno, que se fala hoje em Israel. Então você não usa mais os nikud, que são os sinais vocálicos tão importantes dos massoretas, mas vocês terão aqui a transliteração que vocês estão vendo aí, entre parênteses, aquela pronúncia correta que você consegue ler. Então fica muito fácil seguir aqui no canal. Você pode sim seguir conosco, e também, se quiser, pode aprender o hebraico bíblico, aprender o alfabeto e também seguir aqui conosco. Então aqui estarão verbos do mesmo tipo. Vocês estão vendo: beber, comprar, ser, estar, viver, ver. Então vamos analisá-los ali, que tem verbos ali que conotam um fonema parecido. Então nós vamos estudar eles para a gente nem ter mais dúvidas caso formos expressar esses verbos. Então, como vocês vão ver aí, o paradigma, o formato do verbo, eles todos vão seguir esse padrão, da forma que nós já fizemos na lição número 12, aula 1 aí da lição número 2, primeira parte. Vocês vão lembrar aí que quando nós fizemos o verbo lirtzot, então nós fizemos ratzit, quer dizer, eu queria, que era o verbo querer, né? Eu queria ou eu quis, tu masculino quiseste ou tu querias. Isso está na lição da videoaula 1. Aí você vai declinando ali o verbo, vai conjugando ele, eu, tu, nós, ele, vós. Isso vocês fizeram. Então aqui estarão mais verbos do mesmo tipo para vocês irem conjugando com a mesma forma, e vamos ter mais videoaulas aí exercitando esses tipos de verbos nas conjugações, porque quando você for se expressar, você vai querer saber: eu vivi, eu comprei, eu sei, eu nadei, então eu quis, então tudo eu fiz. Então vocês vão saber fazer no passado. Então a primeira dica é que ele é um verbo no Paal, ele tem a forma característica dele, esses grupos todos aí tem a forma característica dele da conjugação no passado, e o principal é você observar que todos eles terminam em ot. Eu vou sinalizar aqui com a haste. Então, ó, você que chegou hoje, se inscreva no canal, vai continuar fazendo a aula, mas precisa também contribuir com o canal, porque isso vai dar engajamento no canal. O que significa? Significa que você vai poder ver esse vídeo por mais tempo, porque com pouco engajamento vocês não terão eles com muito tempo. Isso fica ruim. Então é bom, você entrou, participou, já deixa aquele like, isso é o engajamento. Então vamos observar esses verbos bacanas aí, que todas as vezes que vocês virem verbos que terão esse formato, vocês já saberão. Esses são os verbos do grupo que também pertence ao Paal, porque a primeira característica é que ele termina em ot. Ot. Vejam bem aqui na transliteração, ot.
Todos esses verbos vão terminar em ot, por isso eles serão do mesmo tipo. Então, aqui você vai ler comigo. Esse verbo é o listot. Listot é beber. Então, você vai falar listot. O segundo verbo é liknot. Liknot é o verbo comprar. Liknot. Próximo verbo é lihiot. Lihiot. Então, você vai ver que tem a consoante re, e você sabe que essa consoante você não arranha na garganta, não. Não pode. Então, não confunda. O que é lihiot? É ser, estar. Nós fizemos aqui nas nossas videoaulas, a gente já fez a conjugação desse verbo, que sempre usa ser, estar, no passado e no presente. Você usa bastante a expressão do ser, estar. E no presente não, né? No passado e no futuro, eu falei passado e presente. No passado e no futuro, porque você conjuga ele no passado e no futuro. E no presente não. Não, esse não. Então, o próximo parece muito com lihiot, mas esse você vai usar a parte mais gutural e vai arranhar para dizer. Assim como nós expressamos rua, correr, nadar. Nadar, tem alguns estados que falam nadar, mas aqui no meu fala nadar, correr. Então, sempre essa arranhada seria dessa consoante que você já fez, o alfabeto já conhece, então você vai falar lihiot, lihiot. Essa é lihiot, é aspirado, lihiot é um sopro na garganta, lihiot, e aquele riot. Então, aqui é viver, lihiot. Aqui é lihiot, que é ser e estar. Então, lembrem desses dois, lihiot e lihiot. E esse é liot, liot. Todos são parecidos, esses três. Então, esse aqui é ver. Você está vendo, você roe. Então, roa feminino, roe masculino. Então, lir. Esse aqui é o resh. O resh, você pega a língua e levanta ela e a enrola para trás, que você vai fazer esse som do resh. Não é resh, é quase isso, só que você não vai trabalhar, não vai trabalhar esse som, mas sim como se fosse gargarejar. É resh, dá uma pequena dobrada na língua no céu da boca, mas não encosta. É resh. Só isso, é só não encostar. Resh. Então é liriot, e esse aqui é como se fosse o S, dois S, lishot, que aqui tem que arranhar. Então é lishot. Lembre que nadar é lishot. E aqui é likrot. Então, esse é likrot. Muito bem? Ele tem um kuf. Então, é likrot. Aqui é lirot, mas esse aqui é likrot, que é acontecer. Quando você termina likrot, acontece. Então, makará. Makará é o que está acontecendo. Makará lecha. Então, o que está acontecendo para você, né? O que acontece? Então, é o likrot. Então, tem um outro verbo que não termina com ot, que você pode querer achar que pode ser, se incomodar por ele ser likro com aleph. Então, ele termina com aleph e não com tav. Mas ele é ler, verbo ler é likro, ele lê. Né? Correr, ele está lendo, mas esse aqui é o likrot. Então, termina com tav, com a letra tav, consoante tav. Então, não se esqueça que acontecer termina com tav. E likro, ler é com aleph. Então, esse aqui é do tipo do verbo que termina com ot, com tav. Então, é likrot, quer dizer que isso aqui é acontecer, ser. E aqui é lasot. Lasot. Tem que fazer o som do tav. Lasot. Lasot é fazer. Ele vai fazer. Ele lasot. Então,
isso é para fazer, isso é לעשות. Então, esses são os verbos do mesmo tipo, que esses verbos precisam ser trabalhados todas as vezes que você for ver aí um verbo que termina com outro, você já vai saber conjugá-lo. Então, você vai lembrar, porque nós vamos fazer exercício aqui dessas conjugações, então isso vai ficar bastante fácil. Então, é isso. Agora, nós vamos passar para palavras novas e importantes, que a nossa videoaula começou com verbo e ela vai agora acrescentar algumas palavras que vamos usá-las. Por quê? Porque certamente que vamos fazer também a nossa conversação em outras videoaulas, mas vamos já começar a trazer um pouco aí de substantivos, palavras importantes. Então, temos na tela Milem Hashovot ou Milem Hadashot, que são Milem Hashovot ou Milem Hadashot. Então, novas estão aqui. Hadash é novo, Hadashot, só que aqui começou com Milem, palavras importantes. O milim, palavras hadashot. Aqui veio palavras novas e importantes, mas é palavras importantes e palavras novas. E essas aqui, para esses pronomes demonstrativos aqui, já fizemos bem nos inícios das nossas videoaulas, porque o nosso hebraico é completo. Então, toda a estrutura nós temos aprendido, então nosso conteúdo é muito rico, por isso que é importante esses vídeos permanecerem no canal, por isso que é importante deixar os likes aí, porque é importante deixar os vídeos para revisarmos, e já tínhamos feito esses pronomes aí, vamos dar mais uma, vocês que já estão conosco aí, deixem comentários que vocês sabem, vocês conhecem, porque fizeram as aulas conosco, como é bom, né, ter aí as nossas videoaulas. Então, vamos fazer essas palavras novas importantes. Então, vamos primeiramente observar aqui que temos que observar dentro dos colchetes, porque ele sinaliza se está no gênero feminino ou masculino, sempre é assim que fazemos aqui. E aqui tem um sein dentro desse colchete. Então, essa palavra é zé. Zé quer dizer esse, este, isso, isto. Zé. Zé, este objeto, Zé, isso, isto. Então, isto é Zé. Quando você vê Zé, quer dizer este, esse. Isso, isto. Agora, se você quiser falar essa blusa, essa bolsa, vamos dizer assim, aí você vai falar zu ou zot. Zu ou zot. E aqui tem o colchete feminino, que é a consoante nun, representa o feminino. Como se fosse o F do português, entre colchetes. Então, zu, zot, você não pode falar zé, esta, não. Você tem que falar zu, zu para esta e zot. Muito bem. Outra palavra, você quer dizer ao lado de aquela casa, ao lado da sinagoga, aliad, aliad. Aliad, liad quer dizer lado. Então, sobre o lado aqui, al quer dizer sobre, em cima, mas você vai falar aliad, ao lado. É assim que se você expressa lado, aliad. Por isso que a palavra lado parece, né? Aliad, 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 aliad. Mas nós falamos lado, lado. E assimilei. O ano todo. Kol é todo. Hashanah. Kol Hashanah. Kol Hashanah é o ano todo. Olha o artigo aqui. O ano. Kol, o ano. Todo o ano. Todo o ano. Todo o ano. Todo o ano é Kol Hashanah. Agora aqui. Pa'am Beshanah. Pa'am é vez. Então, tem um artigo indefinido. Ou uma vez no ano, ou uma vez por ano, então você tem que falar assim, Pa'am Beshanah, Pa'am Beshanah. Então, esse Pa'am aqui, ele está com o artigo indefinido, então você fala Pa'am, é assim que se expressa, você não coloca a palavra uma, porque não existe esse artigo indefinido em hebraico, então você fala vez por ano, não existe o por ano, você fala no ano. Pa'am B. B quer dizer no ano. Pa'am Beshanah. Quantas vezes você vai a Israel? Pa'am Beshanah, uma vez por ano.
Então, temos a palavra lifamim, é às vezes. Lifamim, 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 às vezes. Sempre quando você falar às vezes, lifamim. E você quer dizer outra vez, você vai falar od pa'am. Od pa'am. Muito bem. Od pa'am. E se você quer dizer, olha, inclusive, isso e aquilo. Inclusive, você vai dizer afilo. Afilo, inclusive, está chovendo. Afilo geshem. Afilo geshem. Está chovendo. Afilo, inclusive, hoje está chovendo. Afilo hayom geshem. Então, afilo, inclusive. Muito bem, afilo. Então, outra vez, od pa'am, porque você fala mais uma vez. Como não tem a palavra uma, aí você já sabe que é só colocar o pa'am. Mais uma vez. Repete outra vez, faça novamente. Od pa'am, od pa'am, od pa'am. Mais uma vez, od pa'am. São palavras importantes. Lifamim, às vezes, que vem da palavra pa'am, lifamim. Pa'am Beshaná, uma vez por ano. Od pa'am, outra vez, mais uma vez. Então, você não fala outra vez, você fala od pa'am. Afilo, inclusive, afilo, geshem, vamos colocar, inclusive, chove. Kivar você fala já fiz, já, kivar, muito bem. E aqui é kimat, é quase, kimat, quase eu fiz, quase aconteceu. Kimat, é só guardar, repetir, kimat, quase, kimat, quase. E a próxima, im, quer dizer com, im é com, e bli é sem, com açúcar, sem açúcar. Im sucar, bli sucar, com açúcar. Im sucar, bli sucar, sem açúcar. Bli é sem. Bli é sem. Muito bem, guardem todas essas palavras. Eu lembro que eu tive que fazer uma pesquisa e na pesquisa tinha o bli. Para mim foi bem recente quando eu iniciei. E eu falei, que importante, que eu já sei traduzir tudo isso, é a pesquisa que eu fiz. Muito importante, são palavras pequenas aí, mas são importantes que a gente precisa guardar. Então, essas serão as palavras que faremos nessa videoaula e nas próximas continuaremos com mais substantivos, porque eles vão enriquecer o nosso vocabulário, correto? Então, fica aí a nossa aula de hoje. Iniciamos com os verbos e fizemos também milim hashuvot, milim hadashot, palavras importantes e palavras novas. Então, sabendo que são importantes, o que nós vamos fazer? Trabalhá-las, guardá-las, que eu sei que muitos já conheciam algumas dessas aí. Se você já conhecia, pode colocar no seu comentário, porque isso vai aproveitando aí e dando engajamento, porque precisa desse engajamento para a nossa videoaula sempre permanecer. Porque eu quero me lembrar como é que foram as palavras importantes da videoaula 12. Como que foram? Sim, eu fiz kimat, quase, aprendi a falar quase, e afilo, inclusive, afilo, olha que importante, vai crescendo o vocabulário. Então, fica aí, obrigada por terem assistido, então até a próxima videoaula, shalom!